Fala pessoal, Mairo por aqui. Vamos para a quinta parte do texto Steve Jobs 2005 Stanford Commencement Address. Sem grandes delongas, vamos para o nosso texto, que agora está ficando bem interessante. Eu sempre falei para vocês que esse texto é muito legal. E essa parte aqui é a parte que você vai entender o princípio do connecting the dots. É bem interessante. Vamos lá. Deixa eu aumentar, vou aumentar um pouquinho mais. Eu gosto de 350 de tamanho, acho que é bem legal para vocês enxergarem. Eu sei que às vezes você vê no celular e tal, então é legal ter a fonte grande. Vai começar o texto falando o seguinte. If I had never dropped in on that single course in college. Então, vamos quebrar aqui para ficar fácil de explicar e vocês entenderem. If I had never dropped in. Literalmente, se eu tivesse nunca, if I had never dropped in, visitado casualmente. A gente aprendeu, né? Drop in, visitar casualmente. Drop in pode ser um visitante casual. Então aqui, se eu nunca tivesse visitado casualmente, on that single course in college. Literalmente, on that single seria em aquele único, tá? Eu acho que eu não falei muito dessa palavra para ser single, né? Single pode ser solteiro. Você pode ser married, casado, você pode ser single, que é solteiro. Mas aqui, that single course, aquele único curso. Dá para traduzir como aquele curso em particular. É aquele curso que só tem ele ali. That single course, aquele único curso. Tá? Então, em aquele único curso na universidade. Se eu tivesse nunca visitado casualmente em aquele único curso na universidade, ou seja, se eu nunca tivesse visitado aquele curso em particular na universidade, if I have never dropped in on that single course in college, né? The Mac, que é o computador, né? O computador. Aqui eu estou usando um Mac, só para você entender, esse computador, essa tela que você está vendo não é um computador Windows, é um Mac. Tá? Então, the Mac would never have had. Would have never had. Parece complicado, mas o Mac would have teria. Esse would, aqui é aquele would de teria, né? Would go, iria, would study, estudaria. Would have, teria. Então, o Mac, would have, teria, never, jamais, tido. The Mac would have never had. O Mac teria jamais ou nunca tido multiple typefaces, múltiplas famílias tipográficas, né? Múltiplas famílias tipográficas, ou proportionally spaced fonts. Fontes são as letras do computador, né? Fontes proporcionalmente espaçadas, que tem um espaço proporcional entre elas. Termos um pouco mais técnicos, você vai ver aí com calligraphy, com caligrafia e tudo mais, mas é aquela coisa, você entende o que está sendo dito, você só não entende muito bem sobre o assunto. Então, if I had never dropped in, se eu jamais tivesse visitado casualmente, on that single course in college, naquele curso em particular, naquele single course, naquele único curso na universidade, the Mac would have never had, o Mac teria nunca tido multiple typefaces, múltiplas famílias tipográficas, or proportionally spaced fonts. Fontes espaçadas proporcionalmente, tá? Spaced, tá? Cuidado para não confundir com space, do espaço, tá? Não é nada disso, tá? Isso aqui, na realidade, tem o space do espaço sideral, mas isso aqui é o verbo space, tá? Que seria espaçar, dar um espaço entre as coisas, né? Space. A pronúncia desse verbo é space. Começa com S, não é space, é s. Começa, s. E aí, pace. Termina com S também. Não é spacey, não. Space. No passado, bota um D, mas a pronúncia fica com som de T. Então, spaced. Proportionally spaced fonts. Ok? Então ele falou, o Mac nunca ia ter essas fontes se eu não tivesse feito curso de caligrafia. And since Windows just copied the Mac, e uma vez que o Windows, tá? Olha esse uso de since. Uma vez que o Windows, né? Que é o computador concorrente do Mac, digamos assim. And since Windows, e uma vez que o Windows just copied the Mac, simplesmente copiou o Mac, it's likely that, aqui ele tá dando uma cutucada no Windows, né, que é o concorrente dele. It's likely that, é provável que, likely quer dizer provável ou provavelmente. Eu vou mostrar os exemplos do likely aqui porque é interessante, mas por enquanto só foca aqui, It's likely that, é provável que. It's likely that no personal computer, nenhum computador pessoal. Personal computer, sabe quando a gente fala computador, a gente chama computador de PC? Eu tenho um PC, né? O que é PC? É personal computer. Porque no passado,
os computadores, você não tinha computador na sua casa. No passado, o computador era um bagulho gigante, ficava lá em mega empresas e tal. Não tinha assim o computador que é o seu computador. Aí, eles inventaram os computadores que se chamavam de personal computers, que eram os computadores pessoais, computadores que você leva para sua casa e você usa lá. Por isso que quando fala PC, eu tenho um PC. Tem gente que fala, em vez de eu tenho um computador, comprei um PC para mim, né? Que é um computador. Mas muita gente não sabe que PC é personal computer, é um computador pessoal. Entendido? Então, it's likely that no personal computer, nenhum computador pessoal would have them, elas, as fontes. Então, o que ele está dizendo, Since Windows just copied the Mac, uma vez que o Windows simplesmente copiou o Mac, que tinha as fontes, it's likely that, é provável que, no personal computer would have them, que nenhum computador personal teria elas. Porque tem uma história aí que, na realidade, quem inventou, até onde eu sei, quem inventou o computador pessoal que tem na sua casa foi o Steve Jobs, que ele inventou o Mac lá, que era o primeiro computador que você tinha na sua casa, tá? E aí, o Windows foi lá e meio que copiou e tal, não sei como é que direito a história, mas ele tá dando aquela cutucada, se a gente não tivesse inventado, né, o Windows aí também não ia ter as fontes. Então, todos os computadores do mundo, inclusive os Windows, tem fonte porque a gente fez lá no Mac, tá? Aí é coisinha de, né, o Steve Jobs, que era da Apple, e tinha ali a briguinha com o Bill Gates, né, da Microsoft e assim por diante. E aí ele continua dizendo, If I had never dropped out, se eu tivesse jamais abandonado, nenhum mistério aqui, if I had never, se eu tivesse... O never é nunca ou jamais, tá? Se eu tivesse jamais abandonado, né, a universidade, tá implícito, né, que é abandonar a universidade. I would have never, eu teria jamais dropped in, visitado casualmente, on that calligraphy class. Então, eu teria jamais visitado casualmente em aquela aula de caligrafia, on that calligraphy class. Ou seja, jamais teria visitado aquela aula de caligrafia. Bem interessante esse texto, tá? Para vocês pegarem essas estruturas aqui, would have never, teria jamais, não sei o quê. If I had never, se eu tivesse jamais, ou se eu jamais tivesse. Aqui em cima tem, várias estruturas. It's likely that, né? Aqui em cima. The Mac would have never had. O Mac jamais teria tido. Essas estruturas, pessoal, elas só entram na sua cabeça através de muito listening. Sabe quando é que você assimila? Não é quando você bota no Anki, agora eu sei. Não, o Anki é só um empurrãozinho, tá? O aprendizado real vem no listening. Vem quando você ouvir centenas de vezes would have never had. Até uma hora que você fica automático. Cara, nunca teria tido, né? Fica automático. E aí você não traduz mais. Não rola nem esse would have never had. Não teria tido. Não, você entende automático. Isso é treino. Na realidade, esse treino vai vir mais nas fases, principalmente a partir da terceira fase do curso. A gente tá se preparando para chegar lá. É só pra você não ficar neurótico achando, meu Deus, tá muito difícil, não tô entendendo. Calma, né? Deixa que as estruturas vão aos pouquinhos entrando na sua cabeça. É só você todo dia treinar, tá? Então, então ele fala aqui, I would have never, if I have never dropped out, se eu jamais tivesse abandonado, I would have never dropped in, eu jamais teria visitado casualmente, on that calligraphy class, aquela aula de caligrafia. And personal computers, e os computadores pessoais, and personal computers might not have, poderiam não ter. A palavra might, você fala might, expressa possibilidade. É tipo um talvez. Might not have quer dizer talvez não tivessem ou poderiam não ter. Might dá essa ideia de possibilidade. Então, and personal computers might not have, e computadores pessoais poderiam não ter, talvez não tivessem, the wonderful typography that they do. A maravilhosa tipografia, the wonderful typography that they do. Que eles do. Aqui se do, tá? Então, assim, isso aqui você entendeu, né? And personal computers might not have, computadores pessoais poderiam não ter, the wonderful typography, a maravilhosa tipografia, que eles, that they do. Esse do significa tem aqui, tá? É porque o verbo do é fazer. Aqui, você pode usar o verbo do para substituir outro verbo, preste atenção, Você pode usar o verbo do para substituir outro verbo que você já mencionou antes. O que isso quer dizer na prática? Isso aqui, preste atenção. Isso aqui é uma explicação simples se você prestar atenção. Se
Se você tá aí falando no WhatsApp, olhando pro lado, aí não vai entender. Mas se você tá aqui, ó, no modo aula, você vai pegar. And personal computers might not have. Ou seja, computadores pessoais poderiam não ter, o verbo é ter, poderiam não ter, tá? A caligrafia maravilhosa que eles... Vamos botar o verbo have aqui, ó. A caligrafia maravilhosa that they have, que eles têm. Eu poderia escrever assim, tá? Ó, computadores pessoais poderiam não ter a maravilhosa caligrafia que eles têm. And personal computers might not have the wonderful typography that they have. Tá certo assim? Tá. Só que aí como tá repetindo o verbo have duas vezes, em geral eles preferem não repetir o verbo dessa maneira. Então você pode tirar o have daqui e botar o do. E vai ficar com o mesmo sentido do have. Por quê, Mário? Porque os americanos fazem isso aí. É um fenômeno, acontece na língua. Em vez de falar have duas vezes, eles botam um do aqui que tem o sentido do have. É só para não falar have duas vezes. And personal computers might not have the wonderful typography that they do. Ou seja, que eles that they do have. Que eles de fato têm. Daria até para fazer assim, tá? Mas eles colocam simplesmente o do. Então quando você vê esse do aqui, sabe que ele tá só entrando aqui como se fosse outro have. Entendido? Espero que não tenha ficado confuso. Novamente, aquelas coisas que é mais você se acostumar. Você entendeu, né? Que tá escrito, poderiam não ter a tipografia maravilhosa que eles têm. Agora só se acostuma com o jeito que isso foi dito. Se acostuma, tá? Não tenta saber a regra por trás, né? E aí vem a parte mais legal, né? Aqui eu vou até diminuir para ficar junto a frase. Aqui. E ele vai dizer o seguinte, ó. Of course, claro, né? Of course, claro que, né? It was impossible to connect the dots looking forward. Era impossível ou foi impossível. It was impossible to connect the dots. Era impossível ou foi impossível conectar os pontos. Foi impossível conectar os pontos. It was impossible to connect the dots looking forward, olhando para frente, tá? Looking forward, olhando para frente. When I was in college, quando eu estava na universidade, ó. Of course, claro que. It was impossible to connect the dots. Era impossível conectar os pontos. Looking forward when I was in college, quando eu estava na universidade, né? But it was very, very clear. But it was very, very clear. Mas foi muito, muito claro. Looking backwards, olhando para trás, 10 years later, 10 anos depois. Então, ó, it was impossible to connect the dots, looking forward, olhando. Lembra que essa palavra aqui, forward ou backward, que eu já expliquei em aulas passadas, para frente, para trás, ela pode escrever com S aqui se quiser, looking forwards. Também dá para escrever. Essa palavra, tem que nem o backward aqui. Se você quiser escrever sem o S, também pode, tá? Looking backward. Tanto backward, quanto backwards, quanto forward, quanto forwards. As duas estão certas, tá? Então ele até variou o uso aqui. It was impossible to connect the dots looking forward. Era impossível conectar os pontos olhando para frente. When I was in college, quando eu estava na universidade. But it was very, very clear, mas foi muito, muito claro. Looking backwards, olhando para trás. 10 years later, 10 anos depois. Aí ele vai dizer, again, novamente, you can't connect the dots looking forward. Você não tem como, você não consegue, você não pode conectar os pontos olhando para frente. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them. Você só consegue conectar eles, connect them, looking backwards, olhando para trás. Você só consegue conectá-los olhando para trás. Né? So, isso aqui é bem legal, ó. So, you have to trust that. Então, você tem que confiar que. So, you have to trust that. Você tem que confiar que. Trust é confiar. Dá para traduzir como acreditar também aqui. Mas trust, né? Trust pode ser também confiança, o substantivo confiança. Aqui é confiar que, acreditar que, no sentido de ter confiança em algo. So, you have to trust that the dots will somehow connect in your future. Os pontos vão, the dots will, somehow, palavra muito legal, de certo modo, de alguma maneira, de algum modo, somehow, ó, the dots will, os pontos irão, os pontos vão, somehow, de algum modo,
connect in your future. Se conectar no seu futuro. You have to trust in something. Você tem que confiar em algo. You have to trust in something. Your gut, destiny, life, karma, whatever. Gut. O que é gut? Gut é tipo o seu intestino. Mas eles têm essa expressão, como é que a gente traduziu aqui? Seu instinto, né, na realidade. Eles têm esse, quando eles falam gut, tem até uma expressão que é gut feeling. Gut seria o seu, quer ver? Se eu botar no dicionário aqui, ó, vou pegar pra vocês aqui. Gut. Tempo real, hein? Busca em tempo real aqui pra vocês, né? Ó, se você botar gut no dicionário de inglês em inglês, ele vai dizer que é o seguinte, ó. Gut é the tube in the body through which food passes when it leaves the stomach. Então, o seu gut é literalmente o tubo dentro do seu corpo que a comida passa depois que ela sai do estômago. Então, a comida vai até o estômago, aí ela sai do estômago por um tubo. Esse tubo é o gut, que é um intestino, na realidade. Tem até aqui, ó, sinônimo, intestine, intestino, tá? Mais gut, vamos ver se tem o outro sentido que eu quero aqui, que não é estômago, né? Tem esse sentido aqui, ó, a coragem e determinação necessária para fazer algo, né? Mas tem um outro sentido aqui. É, ó, the place where your natural feelings that make you react in a particular way are thought to be. É o lugar no qual os seus sentimentos naturais que fazem você reagir. A expressão tá meio confusa aqui. É mais ou menos assim, quando você sente alguma coisa no seu gut, é aquele instinto interior, aquele sentimento que você tem dentro de você. Isso é gut. Então, por isso que ele falou aqui, ó, you have to trust in something. Você tem que acreditar em algo. Your gut, ou seja, aquele seu instinto interior, o sentimento que vem lá do seu intestino, digamos assim, sabe? Aquele você sente lá dentro de você. Isso é o seu gut. Tem até a palavra gut feelings. Feelings são sentimentos, então é um sentimento que vem lá de dentro. Então você tem que acreditar no seu instinto, no seu gut, no seu destiny, né? Destino, life, vida, karma, whatever quer dizer seja lá o que for, tá? Então ele tá dizendo, cara, você tem que acreditar em alguma coisa. You have to trust in something. Você acredita no seu instinto, no seu destino, na sua vida, no seu karma, whatever, em qualquer coisa que você quer acreditar. You have to trust in something. Your gut, destiny, life, karma, whatever. E aí ele vai dizer assim, ó. Because believing that, porque acreditar que, aí a gente tem o verbo believe, que é acreditar, aqui é o ato de acreditar, believing. Because believing that, porque acreditar que, the dots will connect down the road, os pontos irão se conectar, the dots will connect, down the road quer dizer in the future, quer dizer no futuro, é uma expressão, down the road, não tem como traduzir, é no futuro, down the road quer dizer in the future. Então, porque acreditar que os pontos vão se conectar no futuro, because believing that the dots will connect down the road, will give you the confidence, irá dar para você a confiança, will give you the confidence to follow your heart, de seguir o seu coração, to follow your heart. Even when, mesmo quando, vou quebrar aqui, ó. Quebrar em 3 partes e aumentar o tamanho da letra. Mesmo quando, it leads you, isso leva você, lead é conduzir ou levar você a um determinado lugar. Tem a nota gramatical aqui, até que o passado de lead é led, tá? Mas aqui, ó, só foca aqui. It leads you, isso leva você, even when it leads you, mesmo quando isso leva você, off the well-worn path. Aqui é o seguinte, o que é well-worn path? Path é caminho. Well-worn, a palavra worn quer dizer gasto, desgastado. Então, e well é tipo bem, bom. Então, well-worn é que está bem desgastado, bem usado. Então, um caminho bem desgastado, um caminho bem usado, é um caminho que já foi trilhado muitas vezes. The well-worn path, né? The well-worn path é o caminho muito gasto, muito usado, muito trilhado. E esse off, lembra que eu expliquei para você da pronúncia vamos fechar isso aqui, da pronúncia dessa palavra aqui, que é o D, né? O D, do, da, que não é off, que é of, que a pronúncia é of, ok? Agora, este aqui que a gente está vendo no texto, não é o of, é o off. Esse aqui sim, a pronúncia é mais um off. Ou falar um A, né?
off. Off, tá? Off. E esse aqui pode ter vários sentidos. Tem o sentido de on, off, né? Que é ligado e desligado. On and off, ligado e desligado. Mas aqui esse off é para fora, né? É fora de algo. Então, off the well-worn path é para fora do caminho muito trilhado. Então a frase, ó, even when it leads you off the well-worn path. Mesmo quando, even when it leads you, isso leva você off, para fora the well-worn path, para fora o caminho muito trilhado, ou seja, te afasta, te coloca fora do caminho muito trilhado. Provavelmente ele está querendo dizer, isso faz você seguir um caminho que não é todo mundo que segue, ok? Então, terminamos aqui o texto de hoje. Ah, não, tem mais uma frase aqui. Sorry, quase esqueci da última frase, né? Então, even when it leads you off the well-worn path, mesmo quando isso leva você para fora do caminho muito trilhado, and that will make all the difference. E isso irá fazer toda a diferença. And that will make, e isso irá fazer ou fará all the difference, toda a diferença. Difference, som de S no final, tá? Difference, não é difference, não, esse C só como S. Difference. Agora sim, pessoal, com isso terminamos o texto de hoje, tá? Texto muito legal. Esse texto eu recomendo que estude ele, faça o linha a linha. E, cara, escute. Na realidade, todo você vai escutar várias vezes. Escute várias vezes, escute, pra você pegar não só o inglês, mas pegar a mensagem também, entender a lógica dos dots, de conectar os dots, porque faz muito sentido, é muito legal. É uma mensagem que você leva aí para a vida. Pessoal, esta foi a aula de hoje. Continue firme e forte, listening, texto com áudio, mineração, tudo que você tem que fazer, né? Aquela rotina diária de estudos, tá? Eu sempre falo que é mais importante mais importante que um método é a regularidade nos estudos. Uma pessoa com regularidade nos estudos e um método mais ou menos, ela aprende mais do que a pessoa que tem o melhor método do mundo, mas não estuda quase nunca. Então, regularidade, o método é ótimo, funciona aqui, né? Método Vergara, mas regularidade é essencial. É a sua parte aqui no nosso deal, no nosso método, ok? Grande abraço então, bons estudos. E a gente se vê na próxima aula. Até mais.